Desencarne. Quando parte um ente querido, após cumprir sua missão nesta encarnação, a maioria das pessoas sentem um grande vazio, dilaceradas pela angústia e com o desespero minando suas energias, a revolta se insinuando em seus corações, que pulsam destroçados pela dor da separação. Na doutrina do amanhecer, nós entendemos a morte como uma bênção de Deus, pois sabemos que aquele espírito que deixa o corpo está nascendo para uma nova vida. E sua passagem pela Terra foi apenas uma etapa de um longo aprendizado. Teve bons e maus momentos, riu, chorou, sofreu e teve seus momentos felizes, dentro do ciclo que corresponde a mais uma vida: nascer, viver e morrer. O desencarne, ou a morte, tem sido, desde tempos antiquíssimos até hoje, uma questão enigmática para a humanidade. Homens sem fé, sem qualquer religião, com suas mentes científicas, ficam perplexos diante da morte. Seria o fim de tudo? Geralmente interpretada apenas como uma degradação física, a morte na nossa doutrina é aceita de forma tranquila, pois nosso conhecimento supera o sofrimento. Embora isso não nos isente da saudade daqueles irmãos que partiram. Sabemos que aqueles seres que amamos não desapareceram, não foram aniquilados, sobrevivem modificados em suas estruturas, em outras expressões vibratórias, continuando a receber as nossas vibrações de amor, de saudade e de carinho. Em nossa corrente, a morte só nos preocupa sobre um aspecto, a morte do espírito, impedindo de se manifestar pelo baixo padrão vibratório, pela falta de disciplina pessoal, pela incapacidade de manipulação das energias, submisso às ações de predominância material, defeitos, ódios, intolerância, vaidade e revolta. O que comumente se chama morte é para nós apenas um desencarne. Sabemos que é preciso morrer para nascer. Na nossa iniciação, determinamos a morte de nossa personalidade e só conseguimos evoluir em nosso estado iniciático se conseguirmos nos despojar de tudo o que seja negativo em nossa personalidade. Para passar por essa porta estreita do desencarne, temos toda uma preparação. A fagulha divina, a centelha extraetérica que liga o espírito ao feto, no terceiro mês de gestação, começa a ser desprendida 24 horas antes da morte clínica ou física. Isso acontece tanto para aqueles que têm a chamada morte natural, por doença ou inviabilidade vital, como com a chamada morte por acidente, em que o espírito é liberado antes do choque fatal, de modo que não tem ideia do trauma físico. Os médicos do espaço que fizeram a ligação trabalham na liberação. Livre, o espírito se projeta pelo chakra laríngeo ou da garganta e se coloca em posição invertida ao corpo, isto é, com sua cabeça sobre os pés do corpo, ficando em posição bem elevada. Logo, começa a abaixar lentamente, sugando o magnético animal do corpo, carregando-se com todas as energias de tudo o que realizou naquela encarnação, recebendo fluidos e emanações que vão formando um novo corpo, que leva consigo a alma e a conserva enquanto está a caminho. Enquanto o espírito estiver ligado à alma, permanece no campo vibratório dela e se sujeita às leis que regem esse plano. A energia que havia servido como solda fica no cadáver, passando a se chamar charme. Essa fase de absorção do magnético animal dura cerca de 24 horas, motivo pelo qual os velórios demoram esse tempo, durante o qual o espírito recém-desencarnado
recebe energias dos que ali estão, percebendo também os sentimentos daqueles que estão velando o corpo. Depois de retirar todo o magnético animal do corpo, o espírito é levado, por força magnética, para o primeiro ponto de contato com o plano espiritual, a Pedra Branca, onde ficará por tempo correspondente a 7 dias terrestres. Pedra Branca é um local onde estão muitos espíritos, na mesma situação de desencarnados, mas não se veem, isolados totalmente uns dos outros por uma barreira de nêutron, ocasionalmente ouvindo vozes, sermões e mantras, muitos sem terem consciência de seu estado de desencarnado. Ali, o espírito tem a oportunidade de lamentar-se, alegrar-se, se maldizer e de fazer reflexões, avaliar sua encarnação como se em uma tela projetada em sua mente passasse toda a sua jornada detalhadamente, ver as oportunidades que lhe foram dadas, as boas ou más coisas que fez, o que havia se comprometido a fazer, aonde antes de desencarnar, e o que cumpriu e o que deixou de fazer. É certo para os espíritos de maior grau de evolução, ao sair da Pedra Branca, após o 7º dia terrestre, o espírito inicia sua jornada de acordo com seu padrão vibratório, indo para uma casa transitória ou necessitando de energia animal para prosseguir até o Canal Vermelho. E isso é obtido por sua condução à mesa evangélica. Se seu mentor não consegue encaminhá-lo, impedido pelo próprio padrão vibratório daquele espírito, ele se afasta e o deixa entregue ao destino que foi escolhido pela afinidade vibratória. Existem espíritos que permanecem em longo período como se tivessem mortos, arraigados em suas mentes negativas, dominados por ódio e rancores, de tal forma que perdem seu corpo espiritual, originando os elítrios ou ovoides. Outros espíritos se tornam errantes por período que pode durar dias ou séculos, sendo atraído por outros espíritos ingressando em legiões do Vale das Sombras, e só se libertando quando aliviados por trabalhos desobsessivos, possam se voltar a Deus e receber a ajuda dos planos superiores. Existe sempre o peso da responsabilidade do conhecimento, e é engano pensar que um jaguar jamais vai para um umbral, pois se fugir da sua conduta doutrinária, de suas metas kármicas, tem o espírito do jaguar uma queda muito maior do que aquele que não tem doutrina, e por isso não tem o conhecimento que nossa doutrina proporciona. Por isso, o sofrimento do jaguar que sai do seu caminho é muito maior. O espírito desencarnado possui estrutura molecular densa, que vai se tornando mais leve quando doutrinado, sendo fluidificado pelos trabalhos, até que consegue suficientemente leveza para ser magneticamente projetado a um hospital ou a um albergue dos planos espirituais, retornando à sua marcha evolutiva. Os parentes e amigos que aqui ficam devem evitar mentalizar aquele que desencarnou, ansiosos por senti-lo, falar-lhe ou ouvi-lo, pois isso gera também angústia naquele espírito que não pode comunicar-se ainda, por condições que levam sempre um longo tempo para serem superadas. Sabemos que o amor não tem barreiras, e por isso, vibrando amor e agradecimento por termos podido conviver e compartilhar momentos preciosos com aquele espírito, aguardando com esperança um futuro e feliz reencontro nos planos espirituais. Temos a certeza de que estaremos em contato e ele se sentirá feliz ao receber as emanações de nossas vibrações, isentas de mágoa, ressentimento ou aflições. O certo é que não podemos deixar de estar preparados para a morte, pois nunca sabemos o momento em que chegará nosso desencarne, pois isso depende de muitas coisas.
Não existe uma data marcada. Pode ser mais breve ou mais demorado, dependendo da trajetória de cada um, de seus atos, de suas ações e reações, de suas dedicações, de seu amor, de seu desprendimento. Por isso devemos aprender a conviver com a morte, a pensar nossas ações para que possamos estar preparados para a partida daqueles a quem amamos e para a nossa própria partida, confiando em nossos mentores para que sejam momentos de paz e harmonia. Já existem estudos científicos em diversas partes da Terra que visam esclarecer a humanidade sobre o momento da morte ou desencarne. Um psiquiatra, Raymond Aron Jr., coletou impressões de numerosos pacientes que haviam passado pela experiência de morte iminente, EMI, e publicou um livro, Vida Após a Morte, em 1975, que desencadeou ondas favoráveis e objeções furiosas na comunidade médica internacional. Os estudos sobre o assunto se intensificaram e foram realizadas pesquisas em diversas universidades e hospitais, com pacientes que haviam passado pela EMI. Chegaram à conclusão de que havia algo no campo onde a ciência atual ainda não tinha como certificar, tendo, em linhas gerais, sido isolados 5 pontos fundamentais da experiência de EMI, que consideraram básicas: paz e sensação de profundo bem-estar, desprendimento do corpo, passagem por uma espécie de corredor escuro, visão de uma luz de brilho muito intenso, entrada em um ambiente de luz e paz, e visão de entes queridos que já haviam morrido. Tudo isso se completava com a ordem de voltar ao corpo, pois ainda não era chegado o momento do desencarne. E assim, o paciente retornava ao corpo físico, e independentemente da sua raça, religião, posição social ou convicções individuais, passavam a ter uma nova visão sobre a morte, com significativas alterações em suas perspectivas de vida. Um aspecto que intriga os pesquisadores é que alguns pacientes têm visão totalmente diferente, com ambientes hostis e sofrimentos. Isso porque os cientistas não entendem ainda a afinidade espiritual e o merecimento de cada um. Outro ponto que tem gerado muita divergência é o que se refere à doação de órgãos. O Jaguar sabe que nada desta matéria se leva para a outra vida, e que mesmo se faltar uma perna ou um braço nessa encarnação, seu corpo etérico estará perfeito. Daí que, se houver doação de órgãos após a sua morte física, é uma caridade que estará fazendo ao próximo. Se puder ser transplantado seu coração, ou suas córneas, ou seus rins e etc., proporcionando melhor condição a quem necessita de um órgão saudável. O corpo físico, após horas, entra em processo de decomposição, e tudo se deteriora e se perde. O que puder ser de proveito para outro irmão pode ser utilizado, sem qualquer prejuízo para aquele espírito que se libertou da matéria. Fonte: OBS Tumarão.